Está na hora do debate do JL, ou JL Debate. E hoje traremos à tona uma questão relevante e empoderadora, quase não sai. Mulheres do jornalismo que decidem se candidatar. Por que deixar uma carreira consolidada na comunicação para se colocar à disposição da população? Para isso, eu tenho a honra de receber as jornalistas Adriana Coutinho. Tudo bem, Adriana? Muito obrigada, viu, Thiago, pelo convite, pela participação aqui no programa. Legal. E também da Nina Barbosa. Tudo bem, Nina? Obrigada, tudo ótimo, Thiago. Obrigada pelo convite, para vocês que estão assistindo a gente aqui. Legal. Muito bacana, fico feliz. Seja bem-vinda mais uma vez. Pessoal, profissionais super respeitadas e que optaram por entrar na política, então a gente vai discutir as razões que levaram essas renomadas jornalistas a saírem da área da comunicação para ingressar na política. Eu vou começar a primeira pergunta com a Adriana, ordem alfabética, Adriana. Adriana, eu queria saber então quais são as principais razões, né, que levaram a trocar a comunicação pela política. Olha, a minha decisão, ela foi repentina, surpreendeu... Repentina? A mim e, na verdade, a todos. Porque nós, jornalistas, a gente sempre se coloca muito no lugar da população. Então, a gente já foi para vários lugares, viu tristezas, nós somos muito empáticas. Eu digo que ser repórter e jornalista é ser humano a cada dia. Só que chega um momento na vida que, pelo propósito que se tem, você não consegue ir além. Quando surgiu esse convite da Solange, eu balancei, repensei, a princípio tinha negado, depois voltei a falar com ela novamente e eu achei que a vida realmente é de ciclos e o que mais me levou a essa decisão foi saber que na primeira Câmara de todas as Américas, que é São Vicente, há 20 anos não tem uma mulher vereadora eleita. E em toda a história, nos 492 anos de Câmara de São Vicente, só 4 mulheres ocuparam a cadeira do Legislativo, sendo que dessas 4, a Mara Valério é a última, que foi em 2000, faz 20 anos, né, 2005, foi a única que foi eleita pelo voto direto e válido. As outras, elas tomaram posse porque eram suplentes. Então isso me chamou muito a atenção. E claro, pela empatia que nós jornalistas carregamos, porque nesse outro lado a gente tem condições de estar mais próximo do Executivo e de outros órgãos, como o Ministério Público, fiscalizando e cobrando mais. Ô Nina, como foi a sua decisão? Foi um processo gradual ou foi também repentino, que nem a da Adriana? Olha, a minha trajetória é muito parecida com a da Adriana Coutinho, minha amiga, jornalista, mãe, uma mulher querida, responsável. Eu já tinha recebido o convite para atuar na política em outras ocasiões, mas dessa vez eu comecei a considerar pelo seguinte: primeiro, pela confiança e o trabalho que está sendo desenvolvido pela deputada estadual Solange Freitas, que é um espelho para a gente. Segundo, porque para você encarar esse desafio que nós estamos enfrentando hoje, é preciso ter responsabilidade, saber muito bem o que está fazendo, maturidade com a sua história para fazer toda a leitura e seguir em frente. Eu tenho quase 20 anos como jornalista, repórter, parte dele na capital paulista, interior de São Paulo, que eu trabalhei na TV Tem, afiliada da Rede Globo, e quase 13 anos de TV Tribuna. Sou de Santos, nasci na Zona Noroeste, no bairro Bom Retiro, passei a minha infância e a minha adolescência, e eu sempre falo, conheço mais a cidade de Santos em 13 anos, trabalhando como repórter regional, do que a minha vida toda, porque é justamente isso que a Adriana Coutinho falou. A nossa bagagem de reportagem, de jornalista, coloca a gente muito próximo da população e das questões. E por que essa transição agora? Também o que a Adriana falou, a gente precisava dessa transição
para conseguir ajudar muito mais a população, que essa sempre foi a nossa missão, porque o jornalismo é uma missão e a política agora na nossa vida também é uma missão que a gente vai abraçar, já está abraçando com muita responsabilidade e maturidade. Já que você falou de transição, como é que está sendo essa transição do jornalismo para a política? Vou começar pela Adriana de novo. Eu digo, Thiago, que ela é desafiadora, até porque o que eu venho observando muito na cidade de São Vicente, há um machismo muito grande, muito forte. Eu, inclusive, já fui alvo de acusações absurdas, incoerentes, mas eu digo que a minha resposta é o trabalho. Então, a mulher ela é muito atacada hoje, mas ela também tem o poder de ocupar, assim como qualquer outra, um cargo político ou qualquer outro cargo importante em órgãos públicos, no governo, né? E o que a gente vê é que esse ano o número de mulheres dispostas a concorrer e a disputar vagas nos legislativos é bem maior. Certo, muito maior. Nina, repasso agora, como é que está sendo essa transição, essa mudança? Esse propósito, ele é muito importante, a questão da mulher na política, né? A Adriana falou aí, 20 anos, uma mulher não é eleita vereadora em São Vicente. Em Santos, só para você ter uma ideia, das 21 cadeiras de vereadores, 3 mulheres foram eleitas na última eleição. E a gente está falando de um eleitorado na cidade de Santos que mais de 50% é feminino. Então a conta não bate. A gente não está falando aqui de disputa de gênero, quem pode ser melhor ou quem pode ser pior. A gente está falando de uma igualdade mesmo. Uma cidade que mais de 50% e outra, a média de Santos é maior que a média nacional em número de eleitoras, né? Então, assim, no mínimo, teria que ser equiparado isso, meio a meio. Infelizmente, não é o que a gente tem. Por conta disso, até que a Adriana falou, o machismo, a falta de interesse em apostar numa mulher, e isso, infelizmente, é estrutural na nossa sociedade. Às vezes a gente fala disso em relação ao homem, que não dá o apoio por conta do machismo, mas, infelizmente, a gente vê também de muitas mulheres que não acreditam. Então, a nossa missão agora é trabalhar pela população, o nosso nome está aí. A gente abdicou de 13 anos, no meu caso, e a Adriana mais de 15 como repórter regional, para trabalhar mais ainda pela população. Então, eu acho que isso é o nosso caminho, é a nossa missão. A gente não vai deixar a nossa essência de jornalista, que isso é o principal, que foi o que nos colocou ali diante da população nos momentos mais tristes e nos momentos felizes também. Legal, Nina. Pessoal de casa, acompanhando o Jornal Litoral, debate do JL, tem que fazer um pequeno intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Debate do JL, hoje com as jornalistas Adriana Coutinho e Nina Barbosa, que falam conosco a respeito de política. Dessa vez eu vou começar esse bloco com a Nina. Ô Nina, como é que o pessoal de casa, que acompanhou você durante muitos anos na TV, viu essa transição, essa mudança? Saiu do jornalismo e está na política. Ainda está numa transição, né, Sim. Thiago? Porque muita gente não está vendo mais, né? A Nina Barbosa ali todo dia, de manhã, nos telejornais locais. Mas eu continuo na rede social, no Instagram. É uma transição que a gente também está aprendendo com isso, porque apesar da capacidade que a gente tem e da experiência de estar muito perto da população, porque a gente vivenciou isso praticamente, a maior parte da minha carreira foi como repórter, posso dizer até toda a minha carreira de jornalista foi como repórter, mas é um cenário diferente. E como todo bom jornalista, porque isso eu repito, a nossa essência nunca vai mudar, a gente precisa estudar muito o que está acontecendo. Então, as pessoas elas vão sabendo aos poucos. Essa oportunidade que você está dando para a gente aqui agora, por exemplo, é para as pessoas entenderem esse nosso momento, porque a gente cativou a confiança pela responsabilidade com o nosso trabalho, que isso é muito importante, porque cada profissional tem a sua trajetória. Sim. Você pode usar isso para somar
positivamente, como você pode também errar a gente sempre erra, mas o importante é o que a gente estabeleceu ao longo da nossa carreira. E isso eu tenho certeza, estou falando de mim, da Adriana Coutinho, da Solange Freitas, nós sempre trabalhamos muito e o telespectador que acompanhou a gente essa vida inteira sabe muito bem disso. Então, assim, a receptividade com quem está sabendo, com quem eu falo agora dessa nova posição, eu sou pré-candidata a vereadora em Santos, está sendo muito positiva. Adriana, como é que está sendo esse processo para você? Seu público, o pessoal que acompanha você? Sabe, Thiago, o que a gente mais vê, eu, por exemplo, falo por mim, é a receptividade de quem sempre me acompanhou nos últimos anos. São 27 anos de jornalismo, como a Nina falou, 15 anos e 3 meses só na TV Tribuna. Então, é uma longa trajetória. Eu comecei em TV aberta na VTV, que na época era afiliada à Rede TV, isso em 2002. E a partir daquele momento foram várias funções em veículos diferentes até chegar na TV Tribuna no Dia de Reis, dia 6 de janeiro de 2009. Então, para mim foi um momento inesquecível porque os profissionais sempre almejam estar em lugares, assim, em emissoras grandes, importantes, até para mostrar o seu trabalho. TV Tribuna, eu sou muito grata porque me abriu portas. E hoje o telespectador sente, claro, a nossa ausência. Muitos me mandam mensagens, como para a Nina. Tem gente até que acha que eu estou de férias. Não, gente, eu não estou em férias. Realmente houve uma transição e aí eu explico, né? Que houve essa transição no dia 5 de abril, eu e a Nina nos desligamos do Grupo Tribuna. Depois de um longo aí percurso, somos muito gratas por todas as oportunidades e pelo trabalho que a gente teve lá, porque quem ama jornalismo não tem hora, não tem local, assim... você se dedica de corpo e alma, né? Porque é uma paixão, é um amor. Então eu digo que eu saí agora do jornalismo, mas ele nunca vai sair das minhas veias. O jornalismo tá aqui, ó, tá na veia. Adriana, e para a própria Nina pergunta, a Nina inclusive falou no primeiro bloco a respeito de mulheres na política, né? Afinal de contas estamos numa cidade com mais de 50% de eleitoras mulheres, né? Uhum. O que vocês falariam para essas mulheres que estão acompanhando a gente em casa, para ingressar no mundo da política, para participar literalmente? Eu vou começar essa pergunta com você, Adriana. Tiago, eu falaria, a gente desenha, por exemplo, o União Brasil, que é o meu partido, ele tem um desenho de que muitas mulheres, por incrível que pareça, isso é um histórico das últimas eleições, não votam em mulheres. Mas a gente precisa se unir até para falar e fazer políticas públicas. Por exemplo, a Câmara de São Vicente tem dezenas de projetos de lei voltados para a mulher. Mas eu vou citar 2 deles, por exemplo, que precisam ser fiscalizados, como, por exemplo, a pobreza menstrual. Então, a prefeitura ela tem que distribuir absorventes femininos, principalmente nas comunidades, porque são adolescentes, jovens, que não têm condições de comprar esse tipo de material que é necessário. E aí acabam não indo para a escola, existe aquela evasão e vários outros compromissos. Então é preciso fiscalizar. Inclusive, a distribuição na lei é para moradores em situação de rua. Outro projeto que é um selo que foi criado no ano passado em estabelecimentos comerciais para capacitar empresas que abraçam essa ideia e capacitam mulheres que são vítimas de violência. Então são projetos de lei que existem, sim, existem. Mas será que eles realmente estão sendo executados? Porque é uma grande diferença entre eficiência e eficácia. A lei até é eficaz, legal, ela foi com uma finalidade, ela foi criada com uma finalidade para o bem, mas será que ela está sendo eficiente, que ela está sendo executada? Então esse é o papel do vereador. As mulheres têm que entender que é preciso falar de políticas públicas para elas. Eu tenho várias ideias, principalmente voltadas para o aleitamento materno. Eu fui uma doadora de leite materno, então eu doei para o Hospital Guilherme Álvaro, que é um banco de leite na região. A gente pode criar várias ações na cidade de São Vicente. Então é preciso falar para a mulher, e a mulher precisa entender que é preciso ter uma outra representando, falando com ela, e não esses 20 anos de ato sem uma presença feminina no Legislativo de São Vicente. Nina, como é que você vê essa questão? É justamente isso que a Adriana está falando. O olhar da mulher, ele é diferenciado. Isso a gente sabe na sociedade. A participação dela e acreditar no potencial é muito importante. Então, por exemplo, Santos tem mais de 300 mil eleitores. Muita gente não foi votar na última eleição e só 3 mulheres foram eleitas com 21 cadeiras. Então, é preciso a gente começar a enxergar mais ainda. Não que não existam políticas
políticas feitas por mulheres. Claro, a gente está vendo aí, só que não dá para trabalhar só com o que tem. A gente precisa evoluir esse cenário, acordar para isso e acreditar. Infelizmente, é estrutural o machismo, não só em relação aos homens, a visão dos homens, mas também de muitas mulheres. Sim. Acontece isso. Então, é preciso ter uma mudança nesse cenário, como a Adriana falou, colocar políticas e fiscalização em relação ao assunto das mulheres. Por exemplo, a gente vê a luta aí da Solange Freitas em relação ao autismo. Quando a criança tem o diagnóstico, muitas vezes a família batalha por esse diagnóstico, que não é fácil, é sobre a mulher que recai toda a responsabilidade. Infelizmente, muitos parceiros, maridos, companheiros, acabam saindo do cenário e toda a responsabilidade fica a cargo da mulher. Então, precisa ter esse olhar, esse desenvolvimento, colocar mais mulheres na política e também entender que as mulheres precisam ir para as urnas e apoiar o público feminino, né, que é a maioria na nossa cidade, que não é diferente também do cenário no resto do país, mas Santos, por exemplo, se destaca em relação a essa maioria e São Vicente, como a Adriana disse, há 20 anos sem ter uma mulher na Câmara. Bom, a gente está quase no finalzinho do debate. Vou pedir então que as duas divulguem nas suas redes sociais para que o pessoal de casa acompanhe o trabalho de vocês. Vou começar por ordem alfabética. Adriana Coutinho. Tiago, obrigada pela participação aqui no programa. É muito bom quando a gente tem colegas da profissão que entendem o jornalismo e sabem a importância da informação correta, abrir esse espaço, né, para nós. As minhas redes sociais continuam as mesmas, Adriana Coutinho, Adriana com 2D, é bom deixar claro isso. E lá a gente vai publicando toda a minha trajetória nessa minha mudança, né, para a política, vários compromissos, planos, projetos. Lembrando que o vereador, ele tem a possibilidade, claro, de apresentar projetos de lei, mas que não onerem os cofres públicos e, principalmente, o papel dele é fiscalizar. Então, agradeço muito a participação aqui e o seu convite. Valeu, Adriana. Nina, por favor. Obrigada, Tiago, pela participação, vocês aí que estão acompanhando a gente. Acreditar que a nossa essência de jornalista, ela vai continuar nessa nova missão, até porque foi isso que fez a gente enxergar todo esse cenário e a possibilidade de ajudar mais pessoas. A reportagem dá uma bagagem para a gente de conhecer a população ali cara a cara, que é o que o papel do vereador precisa fazer para fiscalizar, para legislar, cobrar ser a voz da população. Então é isso, eu continuo nas redes sociais, claro, Nina Barbosa A, sempre procurando levar informações, conteúdos e, claro, também mostrando esse propósito e essa transição para a política na nossa região e, no meu caso, na cidade de Santos. Beleza. Nina, obrigado. Adriana, obrigado. Dessa forma, a gente encerra o debate do JL de hoje. Amanhã tem mais Jornal Litoral, 15 para 1 da tarde. Grande abraço. Até mais.